Bom, agora a gente precisa fazer uma pequena adaptação aqui no Pay Order para simular, porque a gente já está quase lá, a gente está quase já podendo enviar os dados para o back-end. Quem vai enviar? Vai ser a função Pay Order. Ela vai receber os dados do customer, que são os dados que a gente acabou de preencher de pagamento, vai somar com os dados de cart, que seriam todos os produtos que estão no carrinho, vai enviar para o back-end vai fazer a mágica dele, que significa manipular banco de dados, fazer pagamento e tudo mais, e retornar ok ou não para a gente. Beleza? Só que antes disso, a gente precisa fazer um pequeno ajuste aqui, que é ajustar a chamada agora do Pay Order. E para isso, a gente primeiro vai criar aqui uma interface que a gente vai batizar o nome dela de Customer Data. Customer Data. Ok? Essa interface, ela nada mais é do que todos os campos que nós estamos enviando. Esses campos, inclusive, são os mesmos que estão sendo validados aqui pelo esquema. Então, se você quiser, você pode copiar todos os campos aqui e colocar nessa estrutura de interface. Ok? Agora, o Pay Order, ele vai receber então um Customer que ele vai ser do tipo Customer Data. Ok? Vamos só fazer a importação aqui, ó. Adicionar a importação, ajustar aqui, então fica o Customer Data. E agora, tudo que o nosso Pay Order precisa fazer, ele ainda vai continuar retornando do nada, mas eu vou pelo menos logar aqui, tá? Então vou colocar aqui, ó, olha só, duas informações, Pay Order, que seria Cart, e Customer. Eu ainda preciso ajustar a interface dele, porque eu ajustei a implementação, eu preciso adicionar aqui, ó, colocar essa informação que é necessária, porque senão ele vai dar um erro aqui no Pay Order. Bom, o Pay Order já fez o trabalho de casa dele. Lembrando que isso aqui é um console. Depois, na sequência, a gente vai fazer uma chamada de API para o back-end, ok? Só que antes da gente fazer essa chamada de API, tem mais umas coisas que a gente precisa fazer. Inclusive, chegar aqui no Pay Order, já que ele é um botão de submit, chegar na função que é executada quando eu clico nele, que no caso seria essa daqui. Então, como eu estou agora utilizando o Pay Order para poder logar no console, eu vou fazer a importação dele aqui. Ok, então vim aqui, coloquei o Use Cart, vou fazer a importação dele, né? Adicionar o import dos meus hooks, ok? Então aqui o Use Cart, o Pay Order está sobrando, então eu venho aqui e o que, que eu vou fazer agora? Pay Order de quem? Dos dados que eu quero, que é data, ok? Esses dados aqui ainda são incompatíveis. Por que, que eles são incompatíveis? Porque, olha só, o, o customer, o argumento customer, ele não foi passado. Na verdade, ele foi. Só que o que acontece? Os dados são incompatíveis. Mas como eu tenho basicamente, como eu posso dizer assim, os mesmos, as mesmas propriedades que eu declarei anteriormente lá na interface, eu simplesmente posso fazer isso daqui, ó. O customer, o data se comporta, né, as como customer data, como essa interface aqui. Então, adicionei a importação na interface, ok? E vou uh, adicionar a implementação dela aqui. Então, basicamente é isso que eu preciso fazer. O Pay Order agora vai cuidar de tudo. A gente vai fazer um pequeno teste agora para saber e olhar aqui no console. Vamos limpar. Então, olha só que interessante. A gente preencheu aqui os dados do ForDevs, os dados que a gente mocou. Então, a gente colocou aqui os valores, foi preenchendo o número do cartão válido, o nome impresso no cartão, e tínhamos alguns pedidos, alguns itens no carrinho. Então, se a gente for dar uma olhada agora na função, no console log que a função retornou, a gente terá então o primeiro parâmetro, que é o nosso card. Então, nós temos aqui dois produtos, que seria o primeiro produto, um artesanal tamanho alguma coisa, e o carne dupla, ok? E depois aqui nós temos os dados que seriam dados do cliente, que seriam os dados da Luciana, né? Os dados fictícios aqui, que seria cidade, mobile. Então veja só que interessante. Esses dados aqui, quem está produzindo? O nosso Pay Order, que agora está executando esse método aqui, que futuramente nós iremos enviar para o back-end. Então, com isso, a gente já consegue finalizar essa primeira parte de validação, que é um requisito mínimo e que vai fazer com que a gente tenha ganhos na interface, tornando essa interface muito mais responsiva para o usuário, tornando ela inteligente e principalmente fazendo você entender os principais conceitos de validação e máscara. E conselho
aqui de professor para aluno ou de amigo para amigo. Guarde esses conceitos para você, porque isso daqui faz muita diferença quando você vai fazer um sistema, quando você vai fazer eventualmente aí até um teste, tá, para vagas de trabalho. As pessoas valorizam muito isso daqui, esse cuidado, e você vai ter muito menos interação negativa com o usuário. De repente ele ligando lá para você, o meu cartão de crédito não aceita tal coisa, tá? Então assim, guarda com carinho esses conceitos e é assim que a gente faz em React, e eu espero que eu tenha te ajudado com esse módulo aqui.